Segundo Timóteo, fui convidado a escalada agora, né? Cheguei, tomei uma água e fui escalado agora ali, né? O pastor Edmar falou, olha... Falei, então vamos lá, até onde tiver voz, nós vamos indo, né? Mas Deus tem coisas poderosas, né? A Crícia é incrível, porque sempre que eu estou escalado na hora ou escalado, ela já vem com a direção, né? Então Deus já sabe o que vai fazer aqui. Deus vai restaurar você poderosamente hoje, amém? Olha alguém que está do seu lado. Os jovens perguntaram hoje, onde é que esses pastores acharam? Na viagem eles perguntaram, onde é que acharam esse negócio de... Olha alguém que está do seu lado. Eu falei, não sei, algum pastor começou e os outros nunca mais pararam. Mas olha alguém que está do seu lado e diga assim, Deus vai restaurar você hoje. Falou como quem crê? Então vai ser assim em nome de Jesus. Segundo Timóteo, segunda carta a Timóteo, melhor dizendo, 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Vamos ler dos 5 em diante. Segundo Timóteo 1. Do 5 em diante, na NVT que eu trouxe te ajudar lá, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Deixa eu ver o 10. Tá bom até ali no 9. Glória a Deus. Mais um glória. Esse aí tá muito fraco. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Então, essa aqui é uma parte da carta de 2 Timóteo, você já sabe, talvez um pouco, que o apóstolo Paulo está escrevendo para um jovem que tinha se tornado pastor, e ele era o pastor de uma grande igreja. Ele era um pastor da igreja que se encontrava em Éfeso, e ele começou a cuidar da igreja, e ele começou bem, ele estava indo muito bem, mas... por algum motivo, esse jovem, o Timóteo, ele vai esquecendo, ele vai deixando as coisas de Deus de lado, ele vai deixando as coisas do Espírito de lado, e o tempo vai passando, e lá numa altura da vida dele, as coisas vão ficando muito ruins, as coisas vão ficando muito difíceis. Eu também gosto de uma versão que diz assim, quando o apóstolo está escrevendo, a outra versão diz, Timóteo, desperta o dom que há em você, o dom que está em você, mas estava dormindo. Porque se ele precisava despertar, é porque aquilo estava dormindo, tinha dormido na vida dele. E aí ele escreve para esse homem, para esse jovem, a primeira coisa que ele fala para ele diz assim: Timóteo, eu quero lembrar você, eu não sei porque você esqueceu, eu não sei porque onde você deixou, eu não sei o que aconteceu direito com você, mas eu quero que você lembre de uma coisa, lembra da tua avó Loide, lembra da sua mãe Eunice. A fé que essas mulheres tinham era uma fé notada, era uma fé poderosa, era uma fé que era notada naquele momento. E ele diz assim: você também, Timóteo, foi gerado na mesma fé da sua avó e na mesma fé da sua mãe. Mas agora alguma coisa aconteceu com você, Timóteo, e você deixou essa fé a se apagar, essa fé enfraqueceu. E ele começa lembrando ele dessas coisas e falando para ele que ele precisava lembrar disso, porque ele estava conduzindo uma igreja que estava caminhando, entrando algumas coisas erradas, algumas doutrinas, alguns homens estavam pregando doutrinas, falsas doutrinas dentro da igreja.
E ele precisava ele era o pastor, ele precisava combater aquelas coisas, mas ele já se sentia impotente, ele já não conseguia, não sabia mais o que fazer para resolver aquilo na vida da igreja, na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo diz assim: você precisa lembrar da fé que você nasceu, homem, na fé que você nasceu, jovem, na fé que você nasceu para fazer a igreja do Senhor avivar de novo. E uma coisa importante é que a chama do dom que estava na vida dele também estava se apagando. Estava se apagando. E eu quero falar para você nessa noite, eu quero falar para nós nessa noite, falar para o nosso coração nessa noite, que muitas vezes, muitas coisas que acontecem na vida do crente ao longo do tempo, também é da mesma forma. Também o crente às vezes começou numa fé, né? Quantos de vocês aí, quem sabe, os mais velhos, mas até os mais novos, começaram bem, você orava, você era do fogo, Toninho, lembra? Né? Você ia para o monte e via acender os capim. O Toninho deve ter uma experiência que ele sabe contar, que quando estava no monte, as pessoas ganharam uma bota de fogo e caminhavam, na medida que elas caminhavam, aquela bota de fogo estava até os joelhos deles, porque eles estavam orando, eles tinham uma fé que era notável. Mas vai passando o tempo, e as pessoas parece que elas vão esquecendo do que Deus falou para elas, do que Deus fez na vida delas. E assim caminha a igreja de Cristo hoje, na sua grande maioria. Hoje as igrejas encheram de coisas dentro das suas igrejas, encheram de coisas na programação e esqueceram também, como Timóteo estava esquecendo, do que Deus fez na vida dele. Mas isso não é correto. Hoje o Senhor Deus está falando para nós, hoje Deus está falando para você, você precisa também lembrar do teu começo, lembrar o que Deus disse para você. Me ajude a pregar, diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você precisa lembrar do que Deus falou para você, homem. Do que Deus falou para você, mulher. Do que Deus disse para você, você se lembra? Eu acredito que você se lembra, você ainda é nova no Evangelho. Está mais fresco, mas muitas pessoas vão deixando o tempo passar. E elas esquecem do que Deus falou para elas. E aí quando você chega para uma pessoa, às vezes um crente que já é mais antigo, mais velho, tem um tempo de igreja, e a fé dele está apagadinho. E é isso que estava acontecendo nesse contexto. E os dons que aquele rapaz tinha recebido com força naquele dia da ordenação, porque assim que a gente fala para entender melhor, né? O Paulo diz que foi pela imposição das mãos deles e dos profetas que estavam junto no dia da ordenação de Timóteo. Aquela chama, ela cresceu, o fogo cresceu, estava lá. Mas passou um tempo e ele começou a olhar para o que as pessoas falavam, a olhar para as circunstâncias que estavam ao redor dele, e a fé dele foi ficando de um jeito estranho, e os dons que ele operava já estavam sem nenhum gás, sem nenhum poder, sem nenhuma condição para operar novamente como antes. E aí ele é incentivado para que ele voltasse a lembrar de algumas coisas. E ele diz ali no 5: lembro-me da sua fé sincera. Você tinha uma fé, rapaz, você tinha uma fé, mulher, você também tinha uma fé que era notável no lugar que você estava. Quando você ministrava, quando você cantava, quando você tinha um louvor ungido na sua boca, na sua vida, tinha fogo, tinha a unção de Deus, tinha o poder de Deus. E hoje muitas pessoas se arrastam dentro das igrejas, se arrastam nas suas vidas na fé. Mas Deus está aqui falando conosco hoje, que você só precisa de uma coisa. Qual? Lembrar do que Deus te disse. E hoje o Senhor vai trazer a tua memória, e a tua vida vai ser tocada poderosamente, porque você vai lembrar do que Deus te disse. Você precisa entender que ao longo do tempo você ouviu muita coisa de pessoas, muitas coisas da religião, muitas coisas de homens, muitas coisas da terra, e essas coisas foram fazendo com que você fosse apagando o verdadeiro sentido da fé na tua vida, e você foi se tornando esse tipo de pessoa. Pessoa que hoje consegue ficar magoado, triste por qualquer coisinha. Esse é um sintoma gravíssimo, ou é um sinal, um alerta de que você é uma pessoa que está com a tua fé e com os dons muito apagadinho ainda. Você não entende, você não discerne um momento do outro. Lá quando você está no poder de Deus, já notou que assim, quando você está no poder de Deus, quando você está na graça de Deus, quando você está na unção de Deus, as pessoas vêm e dizem assim: você é um feio. Você nem dá bosta, diz assim, o que você diz?
Ah, Deus, cura os olhos dessa pessoa que não está enxergando. Às vezes eu faço isso, né? Estava ensinando os jovens esses dias que estavam com essa mania, alguns deles, né? Ai, porque não sei quem passou por mim, não me cumprimentou. Eu falei, você sabia que muitas pessoas já passaram por mim também não me cumprimentam? Mas eu aprendi como resolver isso. Eu falei assim, fique tranquilo. Não é todo mundo que está no nível espiritual, no gás espiritual, e consegue enxergar no espírito. Ele não está te vendo, porque ele está na carne, fique faceiro. Mas você é um homem, uma mulher que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem o poder de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. E você precisa trazer de volta o que Deus disse para você. Hoje mesmo, alguns aqui precisam lembrar, trazer de volta o que Deus disse a respeito da sua saúde. E você se arrasta muitas vezes, muito tempo, lidando com uma enfermidade, lidando com alguma coisa, lidando com remédio, lidando com médico, lidando com muita coisa. Você precisa trazer hoje ao seu corpo, à sua mente, ao seu espírito, uma palavra de Jesus que diz assim, que Ele já levou todas as enfermidades. E você vai ser curado das suas enfermidades, trazendo de volta o quê? A lembrança da fé verdadeira, da palavra verdadeira que Jesus escreveu, que Jesus mandou escrever. E você vai ser curado. Outras pessoas precisam trazer de volta para o seu meio, precisam trazer de volta para a sua vida a palavra de Deus, não a palavra do homem, na sua vida financeira. Jesus garantiu para nós que Ele prosperaria e prosperará você em tudo que você fizer, e nada vai te faltar. Mas as dificuldades vieram, as situações vieram, os maus negócios vieram, os tempos ruins vieram, e muitas pessoas fizeram o quê? Ficaram escutando e guardaram no seu coração, guardaram na sua vida as más notícias da economia, as más notícias do governo, as más notícias de um líder. Hoje você precisa lembrar de uma coisa, a mesma forma que o apóstolo disse para o filho dele na fé, lembre do que você ouviu de Deus. E hoje você tem que dizer para as suas finanças, a palavra de Deus diz para mim assim, que Jesus Cristo era rico, e Ele se tornou pobre, mas nos enriqueceu em todas as áreas. Eu estou lembrando isso, eu quero trazer isso para a minha vida financeira, para a minha vida de prosperidade, de provisão. Porque quando eu trago a palavra de Deus viva, verdadeira para mim, a chama de Deus vai começar de novo a operar nos meus dons, operar na minha vida, operar na minha casa. Traga de volta, lembre do que Cristo fez. Lembre do que Deus disse. Lembre da promessa que você recebeu. Outros aqui receberam palavras de homens de Deus ao longo da sua vida. Homens falaram que você ia prosperar. Homens de Deus, de verdade mesmo. Outros receberam profecias de que você seria alguém, de que você seria um ministro. Mas ao longo do tempo você deixou ser convencido por outras coisas. Não deixe ser convencido por outras coisas, jovem. Está firme ainda? Tem palavra aí ainda? É essa que você tem que trazer de volta à tua memória. Porque é nessa que você vai ser conduzido ao poder de Deus para resolver todas as coisas. Alguns aqui receberam promessas de homens e mulheres de Deus, no momento de unção de Deus. Mas isso foi se apagando ao longo do tempo. Mas Deus está falando hoje, Marco Velho. Deus está falando hoje, Zeni, que Deus, Ele quer continuar a obra, Ele quer terminar a obra, Ele quer usar vocês. Ou será que já se esquecemos da palavra de Deus quando orávamos para vocês virem para cá, embora? Impossível, não tem como. Ai, não tem casa. Tem sim, vamos falar com quem sabe onde estão as casas, com quem sabe onde estão as coisas, com quem sabe onde está o dinheiro. E nós lembramos e trazemos de volta. E hoje vieram e venderam a casa ou não venderam? Claro que venderam, e muito melhor do que tinham previsto, porque Deus faz sempre muito mais do que pedimos ou pensamos. Traga de volta, traga de volta, traga de volta, traga de volta, vai, busque na sua vida, traga de volta. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa hoje do poder de Deus agindo. Mas não importa qual que é a área de Deus, qual que é a área na tua vida que precisa do poder de Deus. O que importa é que você traga de volta, lembra-te. Veja, se lembre. Verso 6, por isso quero lembrar. De novo, por isso quero lembrar de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as mãos sobre você. Você precisa lembrar, trazer à memória novamente.
Você precisa trazer à sua vida novamente o que Deus falou a seu respeito. Outra voz que vem para confundir, primeira voz que vem e às vezes nos confunde, é a nossa mesmo, é a tua mesmo. Então você tem que tirar essa voz, anular essa voz na tua vida. Já notaram que quando você acorda, já tem uma voz que está falando na tua vida? Já notaram quem é a pessoa? Deus te abençoe em nome de Jesus. Já notaram que tem uma voz que fala com você quando você acorda? Está só você lá. Aí você vai para o banheiro. Você está levantando, com o cabelo desse tamanho alguns. E aí você vai lá para o banheiro e aquela voz já começa: meu Deus, olha, que bruxa, que cabelo, que coisa horrível. E aí vai ficando essas vozes. E às vezes a pessoa vai seguir para o trabalho, já vem outra voz que diz: meu Deus, que dia, que coisa, como é que vai ser hoje? Será que vai dar certo? E essa voz vai falando com você o tempo inteiro, ela está todo o tempo falando, ainda que você não abra os seus lábios. Então essa é a primeira voz que você precisa identificar e você precisa anular. Você não tem que ouvir você mesmo. Você não tem que ouvir as vozes negativas que a sua própria cabeça, que o seu próprio eu produz. Você precisa lembrar na tua alma, todas as manhãs, todas as noites, sempre que possível, o que Deus disse a teu respeito. Ah, Deus disse que eu sou vencedor. Hoje eu vou vencer de novo. Hoje eu vou vencer. Meus negócios dão certo hoje. Hoje vai dar certo. E você vai substituindo. E você vai lembrando do que Deus disse a teu respeito. A segunda voz que precisa ser anulada ao nosso redor, que geralmente fala, mas a que mais fala é a primeira que eu disse. É nós mesmos. É quando você fica conversando com você mesmo, coisas nada a ver. E essa voz vem e você não anula ela. A segunda voz que de vez em quando aparece é a voz do inimigo. É a voz do diabo. É a voz do inimigo. É a voz da situação contrária, do opressor. Que vai dizer para você que você não sabe nada. Que vai dizer que você é burro. Você é burra, não é que você não sabe, que você não consegue. Mas você tem que lembrar nesse momento, quando vir a voz do inimigo, quando vir as ameaças do inimigo, você que olha a palavra que você tem que dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E você vai anulando, você vai lembrando da palavra, você vai lembrando. E o dom vai sendo avivado, a tua fé vai sendo avivada, e você vai se renovando. E você vai tendo uma vida em paz com Deus, uma vida em paz no teu dia a dia. Você está confessando muitas coisas ruins. Ai, não sei, não vende, não dá, não acontece. Vozes, informações, negatividade. Lembre que você tem uma fé. Aleluia. E a Bíblia diz que o justo vive da sua fé, ou da fé que Deus entregou para ele. Você é mais que vencedor. Você não pode continuar paralisado. Está em você as respostas do que as pessoas desse mundo precisam. Por isso estava falando dos jovens ali, né? Porque cada vez que eles ministravam, cada vez que eles libertavam alguém, eles estavam trazendo à memória o quê? O que Jesus Cristo fez, o que a obra de Deus fez, quem é Deus na vida dos outros jovens, quem é Deus para essa nação. O que é que você tem falado a respeito da nação? Conversado que 90 e poucos % diz: não vai ser bom. Ah, agora não vai ser bom. Agora vai ser ruim, porque a galera que assumiu aí, meu Deus do céu, não sabe nada. Pode ser verdade mesmo. Mas você sabe, você tem uma fé, você tem poder de Deus na tua boca. Você vai continuar abençoando, você vai continuar falando de Deus, você vai continuar dizendo que Deus tem razão. Você vai continuar dizendo que Deus vai fazer, que Deus é maior do que todas as coisas. Você vai lembrar nessa nação, você vai lembrar o diabo, você vai lembrar os demônios, você vai lembrar você mesmo, você vai lembrar as pessoas negativas que estão ao teu redor, de que Deus é poderoso. E nós caminhamos por aquilo que Deus disse. Nós enxergamos aquilo que Deus disse. Mas você precisa lembrar do quem você é, lembrar do que Deus disse, para você se tornar um homem e uma mulher de sucesso, e um jovem mais que abençoado nesse lugar, nessa terra. E aonde você for,
as coisas vão dar certo. Porque não depende, não tem a ver com você, tem a ver com o que Jesus Cristo fez. É por isso que eu lembro. É por isso que eu lembro do que Deus fez. É por isso que eu profetizo o que Deus fez. É por isso que quando as enfermidades chegam, eu não concordo com elas, mas eu lembro cada enfermidade. Geralmente eu oro assim, quando eu oro com alguns de vocês, ou com os doentes. Sempre eu digo: saia do corpo dessa pessoa a enfermidade. Eu quero dizer que você está aí ilegal. A enfermidade às vezes ela dá uma de bobona e quer fica lá no corpo de uma pessoa. Mas você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, cheia da unção de Deus. Quando a enfermidade chega na tua vida, ou chegar na vida de alguém, você vai lá e lembra o que Jesus Cristo fez com as enfermidades. Aleluia. E você é curado na mesma hora. Quando as portas estão fechadas, às vezes acontece, vai chegando, vai se instalando de uma forma sorrateira, de uma forma astuta, e as portas tendem a se fechar. Ei, você é a pessoa que Deus deu uma porção de fé. Você é uma pessoa que Deus foi atrás de você. Jesus foi atrás de você, tirou você de lá, do inferno, tirou você da pobreza, da miséria. Você só precisa lembrar e dar uma ordem, e as portas vão se abrir novamente. As portas que Deus abre, ninguém mais fecha. E se Deus precisar fechar algo que tem que ser fechado, ninguém mais abre. Você tem que dar esse recado para a sua vida. Você tem que dar esse recado para a sua fé. Você tem que dar esse recado para a sua alma, para que você viva e seja um homem ou uma mulher de sucesso, em nome de Jesus. Nós vamos orar com você nessa noite, e você vai trazer à memória uma palavra de Deus para a área que você precisa, e nós vamos te ajudar nisso. E você vai sair daqui mais que vencedor, como diz a palavra. Nós estamos trazendo a memória, nós estamos trazendo a resposta, nós estamos trazendo a vida. E alguém diz: agora há pouco eu recebi um pedido de oração ali no telefone, que era para orar para uma pessoa, que o médico disse que a pessoa não vai viver, que a situação é difícil e não sei o que. Eu orei e gravei a oração no telefone, lembrando o quê? Lembrando uma palavra que Deus disse a respeito da saúde. Agora é com Ele. Mas eu tomei posse do quê? Da vida, da saúde na vida daquele homem. E em nome de Jesus é assim. Você precisa lembrar, traga de volta a tua memória. Lembre agora. Quem sabe você possa estar pensando: mas qual que é a palavra que eu preciso? Qual que é a palavra que eu preciso me lembrar? Pelos sintomas você descobre muita coisa. Tem sintomas ruins no teu casamento hoje? Então você precisa de uma palavra, lembrar para o seu casamento de uma palavra que Deus deu a respeito dele. Você precisa lembrar de uma palavra que Deus deu a respeito da esposa. Se o caso for o marido, você, mulher, precisa lembrar de uma palavra que Deus deu a respeito do marido. E se a situação for teus filhos, então você vai tendo um monte de situações que você vai identificando. Se a palavra for os seus filhos, você precisa lembrar de uma palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Deus disse que os seus filhos seriam uma bênção sobre essa terra. Essa é uma das palavras que você vai dar sobre a vida do teu filho, independente de como ele está vivendo agora. Lembre-se, não é o que as pessoas disseram, não é o que as pessoas estão fazendo, mas é o que você trouxer à memória, é o que você lembrar, que vai operar na vida deles. Porque as pessoas podem ter falado que você não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Olha a tua família, olha o teu jeito. Você era o pior da sala de aula. Você sabia que na lista dos homens, agora está entrando umas mulheres também, mais ricos do mundo, a grande maioria deles, no senso comum, foram avaliados como pessoas abaixo da média? Ou seja, vamos falar o português mais claro. Para alguns deles, 3 deles que são homens,
Eles eram considerados homens burro da época. E hoje são os homens mais ricos. Não é o que disseram, não é a nota que te deram na escola, na sua faculdade, na vida. Porque tem coisas que é na vida que aconteceram. Ao longo do tempo você foi tendo tombos, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E aí você pode estar olhando e pensando assim: são tantos tombos, são tantas tragédias, foram tantos traumas. Eu acho que Deus realmente esqueceu de mim. Não! Deus quer que você hoje lembre. Eu não sei quanto tempo aquela igreja estava precisando de uma palavra, precisando do renovo. Eu não sei quanto tempo, eu só sei que o apóstolo estava preso por um tempo. E de lá o Espírito Santo mandou ele escrever uma carta, ou aliás, a segunda carta para ele disse assim: Timóteo, você continua sendo o pastor dessa igreja. Lembre só do que aconteceu com você, e a igreja vai voltar a crescer, e a igreja vai voltar a ser forte. E esse homem começa tudo de novo, começa a lembrar, se levanta no poder de Deus. E é isso que você tem que fazer agora, contra essa enfermidade, contra esse mal, contra essa tristeza, contra as áreas que não vão tão bem assim até agora, não iam tão bem assim até hoje. Porque hoje você vai lembrar uma palavra de Deus, e você vai ordenar em cima dessa palavra de Deus, e os males desaparecem da tua vida em nome de Jesus. Fique em pé, você que precisa de algo de Deus. E aliás, vamos ser um pouquinho mais ousados hoje, e vamos convidar para vir aqui na frente todas as pessoas que precisam de uma palavra para a sua saúde, podem vir. Nós vamos te ajudar daí. E todas as pessoas que precisam de resposta, que precisam receber algo novo na tua vida, na tua fé, que precisa se fortalecer, que precisa enxergar de volta as coisas que um dia você viu, mas agora não vê mais. Venha para cá também, os obreiros, nós estaremos orando com você. E você vai sair daqui abençoado. Vem aqui para frente quem está sofrendo de insônias, de problemas que não dorme, de depressão, de coisas assim. Nós vamos te ajudar a lembrar que nenhum espírito maligno pode ficar aí na tua vida, pode tirar o teu sono, pode tirar a tua paz. Porque todos os espíritos só precisam ser lembrados que eles foram destruídos, derrotados na cruz, e eles vão embora da vida de vocês. Aleluia. Até pouca gente está precisando de coisas de Deus. Só isso mesmo. Mas se você precisa de algo de Deus novo, de algo de Deus novo, venha para cá. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos, você tem esse tempo para vir para cá. Às vezes você não tem nenhuma situação, mas você quer receber uma palavra, para que daqui 50 anos ela vai ser verdadeira na tua vida. Venha. Você não crê que Deus está na vida desses homens e mulheres? Eles vão te dar uma palavra se for isso. Quero todos os jovens que estavam orando ontem lá, venham orar aqui comigo na vida deles. Meu Deus poderoso, meu Deus poderoso, meu Deus poderoso. O pequeno fica grande agora. Em nome de Jesus, o doente fica curado agora. Nós dizemos ao corpo agora: fique livre, fique curado. Em nome de Jesus, nós dizemos ao oprimido, ao preso: fique livre agora. Em nome do Senhor Jesus. Nós dizemos ao triste: em nome de Jesus, se alegre porque chegou o novo para você, chegou a palavra de bênção na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aquele que estava angustiado, fica agora livre, respire livremente. Aquele que estava com a insônia, com os problemas, com as dificuldades, agora receba em nome do Senhor Jesus a paz no teu coração. Oh, meu Deus poderoso, o Senhor que está transformando agora a vida de toda essa gente. Deus, o Senhor é o Deus que está transformando agora a vida de todos aqueles que recebem uma palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, subjugamos as obras das trevas,
todo peso, todo fardo, tudo aquilo que prendia a vida desse povo, vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Receba o renovo do Espírito na sua vida. Todo fardo vai embora. Em nome de Jesus. Aleluias. Seja livre. Seja livre. Pelo poderoso nome de Jesus. Você na sua casa, receba a sua bênção. Receba o teu milagre, receba o renovo. Você que ouviu a voz do Senhor hoje nessa palavra, você que foi pregador da palavra, o teu nome ainda é soprado diante de Deus, o seu nome ainda é dito nos céus, porque o Senhor não se esqueceu do que você fez pela obra dele. Mas hoje você se encontra calado, hoje você se encontra quieto, hoje você se encontra com a boca fechada, mas o Espírito de Deus te visita nesta hora. Aleluias! Por isso teu coração está orando no Espírito agora, porque o Senhor restaura esta obra na sua vida. Você que está aqui essa noite, o renovo do Senhor sobre a sua vida. Receba novamente os sonhos que te alertavam do futuro. Receba novamente a profecia que vinha na sua boca. Receba novamente a direção sobre quem você deve orar. Receba de novo o discernimento dos céus. Receba a sabedoria para vencer, sabedoria para prosperar, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por sua graça, por sua bênção, pelo seu milagre. Amém. Glórias a Deus. Abençoados em nome de Jesus. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Agora deixa eu perguntar, algumas pessoas vieram à frente por problemas de enfermidade, se você estava com dor e não está mais, temos alguém? Que às vezes o problema não é dor, né? É só uma enfermidade, mas você vai ver aí no longo dos dias. Mas aqueles que vieram, alguém que estava com dor e desapareceu, que já pode testemunhar? Você, meu irmão, o que era? Nas costas, sabe? Sim, estava me sentindo mal, sabe? Eu sentindo mal? Isso, como eu sou enfermeira, né? Eu nem fui trabalhar hoje, sabe? Não foi, eu estava assim, carregada, assim, umas dores fortes nas costas. Olha Deus. Mas graças a Deus, estou mexendo, tá livre. Até estralando tudo. Que maravilha. Amém. E nunca mais volta, igreja, amém? Amém. Em nome de Jesus, Amém. que bênção, glória a Deus. Alguém mais? Pastor, foi embora a dor, o mal-estar que eu estava sentindo desapareceu. Tem mais alguém aqui? Lá atrás, no fundão, à direita. Corre lá, rapidinho, fica em pé mais um pouquinho, vocês são novos. Direita é para lá, Gabriel. Olha o Gabriel, gente, não dá para esperar muita coisa. É que era coisa, a nossa né? direita, pastor, mas foi para a direita dele. Diga lá, minha irmã. Dor no joelho. Dor no joelho. Ó, a senhora na TV aqui, ó. Olha só. E desapareceu, minha irmã? Desapareceu. Mexa o joelho então aí para nós ver. Olha aí que bênção. Glória a Deus. Quando que volta? Nunca mais, em nome de Jesus. Traga a memória. A unção de cura de milagre está sobre você. Aleluia. Desse lado mais alguém para vocês sentarem, senão já vão ficar bravos com o pastor. Todo mundo bem aqui? Na bênção e na paz. Eu sei que Deus operou muito aqui, cargas e problemas emocionais, muitos fardos saíram da vida das pessoas, e você está livre e abençoado, amém? Se assenta em nome de Jesus.